Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, mais uma vez, passo o sentido mais profundo da nossa fé através da Palavra de Deus, que é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, quando Paulo diz que Deus é rico em misericórdia e por causa do grande amor que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida em Cristo Jesus. Ele nos deu a vida com Cristo e foi por a graça, e é por esta graça que nós somos salvos. A temática da Quaresma sempre tem como centralização a Páscoa. Quaresma é um período de penitência que preparamos para o grande dia pascal, dia da ressurreição de Jesus. E então, durante esses 40 dias, meus irmãos e irmãs, somos convidados a uma experiência mais profunda com Jesus. Quando nós ouvimos estas palavras de São Paulo, que Deus é rico em misericórdia, mas Ele é rico porque é o Deus de amor. E o seu amor é enriquecedor, nos enriquece, nos salva. Paulo diz que é por a graça que nós somos salvos, porque Deus nos ressuscitou em Cristo. Somos salvos das garras da morte. A Quaresma, além de ser um tempo de reflexão de nossa vida, da nossa existência, cada um revê a sua vida, como ela está diante de Deus, não deixando de lado de olhar que a graça, mediante a nossa fé, que é pela graça que nós somos salvos, isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Olha que coisa interessante. É um dom de Deus. Não vem de nossas obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez e nós somos criados em Jesus Cristo para todas as boas obras que Deus preparou de antemão, assim diz São Paulo. Quando falamos da graça de Deus neste tempo da Quaresma, a Igreja recomenda que cada um de nós possa refletir a sua vida. Como anda a sua vida? Como anda a nossa vida? E o foco central é, mediante a fé que temos, podemos experimentar desde já a graça do seu amor, a graça que Ele nos dá por amor. A graça não é interesseira, a graça vem de Deus. Paulo nos diz que aonde mudou o pecado, superamudou a graça de Deus. Então, a Quaresma é um tempo privilegiado para intensificar esse caminho de conversão, esse caminho que supõe cooperar com a graça para dar morte ao homem velho que atua em nós. Trata-se de romper com o pecado que habita em nossos corações, afastando-nos de tudo aquilo que nos separa do plano de Deus e, por seguinte, de nossa felicidade e realização pessoal. Reflitamos a palavra de Cristo que nos diz: não se coloca vinho novo em odres velhos. Pelo contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém,
o vinho novo em odres novos, e assim tanto como o outro se conserva. A leitura tirada de Mateus capítulo 9, versículo 17. Portanto, para que a Páscoa ela seja realmente vivida com toda a sua riqueza espiritual, a Quaresma deve ser vista como um modelo de conversão, uma proposta de caminhada em busca do nascimento de um novo homem. Assim, meus irmãos e irmãs, quantas coisas nós poderemos refletir nesta mensagem de reflexão do tempo da Quaresma, esse tempo de caminhada, esse tempo de retiro. A grande meta, como eu falei anteriormente, a grande meta da Quaresma é a Páscoa, festa central do cristianismo. Então, podemos dizer que a Quaresma é uma caminhada que fazemos nesses dias, exercícios espirituais, campanha da fraternidade como uma temática tão importante que nos traz uma reflexão tanto pessoal como comunitária. Este ano temos a alegria de levar essa temática para as nossas escolas, fraternidade e educação. É uma caminhada que exige uma preparação sincera diante de Deus. Além da nossa vida, dos nossos pecados pessoais, mas também há os pecados estruturais, os que estão enraizados na sociedade. Então, nesse tempo, nesta caminhada de conversão, mais do que uma simples preparação da Páscoa, a Quaresma constitui-se como um ensaio da vida nova no Espírito. Um ensaio da vida nova. Então, o homem novo. O homem novo é um homem revestido da Páscoa de Cristo. E a Quaresma nos ajuda a romper com todas as expressões do mal que existem em nós, sepultando o homem velho. Entre aspas. Quer dizer, sepultando em nós tudo aquilo que não brota vida. É um tempo de abrirmos a vida sempre nova que brota da cruz de Jesus. Tempo de nos tornar uma nova criatura, revestindo-se de Jesus Cristo. Em todas as nossas comunidades, há o dia da penitência, a celebração da penitência, o dia da Via Sacra, geralmente fazem na sexta-feira ou nas sextas-feiras, onde a comunidade se reúne para fazer o seu gesto penitencial, de penitência a Deus pelos pecados da humanidade. Então são exercícios práticos de piedade, mas a palavra de Deus nos ajuda a nos enriquecer com a ressurreição. Então, deste homem enfraquecido, pobre, pecador, para este homem novo em Jesus Cristo. Foi por causa dos nossos pecados que Ele nos deu a vida, uma vida nova, uma vida pascal, ressuscitada, animada com a força do Espírito Santo, né? E que nos deu, o maior presente que Deus nos deu foi a ressurreição do seu Filho, né? Que foi por essa graça derramada sobre nós, mediante a nossa fé, que somos salvos pela a bondade de nosso Deus. Assim, meus irmãos e irmãs, a Quaresma traz essa reflexão muito profunda
para a nossa vida. Tanto aquilo que nós ouvimos nesta carta de São Paulo aos Efésios, falando um pouco da graça de Deus, como também nós ouvimos outro texto, tirado da carta de São Paulo aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Assim, prezados irmãos e irmãs, é por esse amor que Deus tem a nós, que nos deu seu Filho, que morreu e ainda mais, que ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Essa é a nossa fé. É por isso que, a partir desse aprofundamento de fé que temos, possamos compreender que a Quaresma é um tempo que vai nos levar para essa certeza cada vez mais da vida dada por Cristo por amor a nós. Que Deus nos abençoe e continuemos assim, amados, nestas reflexões, neste deserto, nesta caminhada que estamos fazendo e animando a todos vocês, cristãos, a participarem das celebrações, das vias sacras, da oração pessoal, a intensificar mais ainda a nossa vida espiritual. É tudo isso que temos e ainda é pouco pelo que Jesus fez por nós. Que Deus nos ame. Fiquem com Deus e até outro momento que continuaremos com as nossas reflexões sobre o tempo quaresmal.